bom dia para toda a família Canção Nova, que boa notícia aí, 14% do nosso projeto da Em Almas, rumo aos 100%. E a Paula deu aí indicações de livros, lembrando que começa hoje a Bienal do Livro, esse ano digital, que terá também livros da Canção Nova lá disponíveis. Bom, são 9h31. O Papa Francisco anunciou hoje que vai visitar o Iraque. E falando da expectativa para as festas do fim do ano, que esse ano estão bem diferentes e não devem permitir o encontro de muitas pessoas, o Papa explicou sobre os símbolos de Natal e afirmou que não há nenhuma pandemia, nenhuma crise que possa extinguir a luz de Cristo dentro de nós. Aqui no CN Notícias, vamos mostrar o pronunciamento do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia. E direto de Brasília, nossa equipe traz as principais notícias. O STF barrou a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. E nas notícias internacionais, direto de Jerusalém, a posse do Patriarca de Jerusalém e uma missa de reparação na Igreja do Monte das Oliveiras. Aqui em São Paulo, a expectativa para o plano de vacinação contra a Covid. Na previsão do tempo, clima seco ganha força sobre o Nordeste. Já as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, risco para temporais. É daqui a pouco, após o intervalo. O Papa Francisco vai ao Iraque em março. A notícia foi divulgada hoje de manhã pela Santa Sé. Depois de um ano sem viagens internacionais, Francisco deve visitar Bagdá e lugares ligados a episódios bíblicos como a planície de Ur, ligada à memória de Abraão, a cidade de Erbil, bem como Mossul e Karakosh, na planície de Nínive. O Vaticano informou que a programação da viagem marcada para os dias 5 a 8 de março vai depender da situação da pandemia do coronavírus. E o Papa Francisco afirmou que devemos rezar com força, pedindo a graça da conversão. Durante a oração do Ângelus na Praça São Pedro, ele também incentivou a buscar o sentido dos símbolos de Natal. Quem conta tudo isso com detalhes é a Lísia Costa, direto de Roma. Bom dia a todos. Por aqui um tempo de bastante chuva e também com frio um pouco mais intenso. Por isso, ontem o Papa Francisco, ao ver na Praça de São Pedro tantos fiéis, disse que agradecia a presença deles porque eles eram corajosos de estarem ali para rezar junto com ele a oração do Ângelus. O Papa também, ao ver a árvore de Natal e o presépio que estão sendo montados na Praça de São Pedro, ele recordou que nesse período tantas casas, tantas famílias fazem esses enfeites, esses preparativos, e disse que é importante, sim, principalmente neste tempo de pandemia, tempo tão difícil, viver essa expectativa, arrumar a casa, colocar as luzes, mas é mais importante ainda recordar que todos esses sinais nos apontam para a verdade que é Jesus Cristo, aquele que nós não podemos esquecer. E disse que nenhuma pandemia, nenhuma crise pode tirar essa luz, que é a luz do nascimento de Jesus Cristo. Já na meditação, o Papa Francisco comentou sobre a conversão. Disse que primeiro nós somos chamados a essa mudança de caminho, essa mudança radical de atitude, de mentalidade, que é o primeiro ponto da conversão. Mas essa mudança, o Papa disse que não é o fim de tudo. O fim dessa mudança, dessa conversão, é nos aproximarmos de Deus, do reino de Deus, de ter uma amizade com Ele. Diz que esse é o objetivo de toda a renúncia, de toda a mudança de mentalidade. E afirmou que muitas vezes tantas tentações podem nos fazer desanimar. E quando nós nos desencorajarmos, o Papa disse que nós não podemos permanecer nestes pensamentos, mas porque eles seriam como uma areia movediça que nos arrastariam para baixo. O Papa disse que ao vir esse desânimo, nós precisamos nos recordar que a conversão é, acima de tudo, uma graça de Deus, um dom. Ou seja, nós precisamos nos recordar da beleza do amor, da ternura de Deus que nos salva e nos quer sempre próximos a Ele. Uma última notícia: amanhã, festa da Imaculada Conceição. Normalmente o Papa Francisco e os outros papas também, já é uma tradição, rezam diante da imagem da Imaculada na Praça Espanha. Esse ano, por causa da pandemia, o Papa não vai lá fazer esse ato de veneração,
mas a sala de imprensa da Santa Sé comunicou que esse ato de veneração vai ser feito de maneira privada dentro do Vaticano. De Roma, Lízia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigado, Lízia, pelas informações. E a Arquidiocese de Belém, no Pará, publicou um pronunciamento do arcebispo Dom Alberto Taveira Correia. O vídeo, divulgado no sábado, comunica e esclarece fatos que Dom Alberto tem vivenciado nos últimos dias. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos amigos e amigas de todo o Brasil. Como pastor da Igreja de Belém, tenho o dever de me dirigir a cada um de vocês para comunicar e esclarecer fatos que estou vivenciando nestes últimos dias. Penso não ter o direito de me omitir perante o povo de Deus, nem perante qualquer outra pessoa, sobre as acusações de imoralidade assacadas contra o arcebispo de Belém. Digo a vocês que recebi com tristeza há poucos dias a informação da existência de procedimentos investigativos com graves acusações contra mim, sem que eu tenha sido previamente questionado, ouvido ou tido qualquer oportunidade para esclarecer esses pretensos fatos postos nas acusações. Nesta dolorosa experiência de Calvário, mas com a consciência tranquila, enfrentarei as calúnias, difamações e injúrias contra mim, na esperança de que ao final reluza a verdade. Com angústia em meu coração, manifesto minha preocupação com o povo de Deus, confiado ao meu pastoreio, especialmente ao meu clero de Belém, além das pessoas que também sofrem com tais situações. Adianto que tudo está sendo acompanhado adequadamente pela Santa Sé. Que Nossa Senhora de Nazaré nos conduza para o encontro com a verdade e nos ajude a permanecer firmes na missão de ser instrumentos de paz e de unidade. Que Deus abençoe a todos. A íntegra do pronunciamento de Dom Alberto Taveira pode ser conferida no nosso site, noticias.cançãonova.com. E a seguir, o plano de vacinação contra a Covid para o estado de São Paulo. E a gente segue por intervalo com imagens de Belém do Pará. Sol e aumento de nuvens hoje de manhã. Tem aí as imagens, pessoal? Bom, não tem. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. CN Notícias, edição da manhã está de volta, agora são 9h43. O Supremo Tribunal Federal barrou a possibilidade dos atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disputarem a reeleição na mesma legislatura. A Camila Castro está em Brasília e traz as informações. Oi, Camila, conta pra gente como foi essa votação e quando ela terminou. Oi, Rodrigo, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, Rodrigo, essa votação terminou ontem à noite, no domingo, e foi uma votação muito acirrada, viu? Muitos comentários aqui no cenário político de Brasília sobre essa votação que começou na sexta-feira e terminou ontem à noite, como eu disse, viu? Sobre a possível reeleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara Federal, foram 7 votos contra e 4 votos a favor. E sobre a possível replicação de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, foram 6 votos contra e 4 votos a favor. Com esses resultados, fica decidido, então, que nenhum dos dois podem disputar a reeleição em 2021. Lembrando que tem eleição, então, no Congresso Nacional no ano que vem. O voto decisivo foi dado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux. E o entendimento
entendimento dos ministros que votaram contra foi com base no artigo 57 da Constituição Federal, que proíbe a reeleição dos cargos na mesa diretora da Câmara e do Senado numa mesma legislatura. Só lembrando aqui uma informação que Rodrigo Maia está na presidência da Câmara Federal desde o ano de 2016, quando o ex-presidente, o Cunha, ele pediu para sair e logo após foi preso. E por isso que Rodrigo Maia está há tanto tempo na presidência, porque ele aproveitou uma brecha na época que o Cunha saiu, ele entrou, conseguiu se reeleger e queria mais uma vez, então, disputar a eleição no ano que vem, mas agora com essa decisão aí do STF, nem ele, nem o atual ministro do Senado vão poder, então, disputar essa reeleição. Muitos comentários, apesar de ter sido um julgamento, virtual no STF, mas muitos políticos comentaram sobre isso esse fim de semana. Uma eleição uma votação realmente bem acirrada, Rodrigo? Volto com você. Camila, obrigado pelas informações e bem-vinda também, ao CN Notícias, aí, nossa repórter. No Amapá, falando de eleições, olha, os candidatos Josiel Alcolumbre, do DEM, e Dr. Furlan, da Cidadania, vão disputar o segundo turno pela Prefeitura de Macapá. A nova votação está marcada para 20 de dezembro. A mudança na data da votação aconteceu por causa daquele apagão que deixou o estado do Amapá sem energia durante 22 dias. O governo do estado de São Paulo anuncia nesta segunda-feira o plano de vacinação da Coronavac. O anúncio deve ser feito durante uma coletiva que vai acontecer no começo da tarde de hoje. O governador de São Paulo pretende apresentar o programa estadual de imunização completo, com cronograma, setores que são priorizados, volume de vacinas e logística. A previsão do governo paulista é de que a vacina comece a ser aplicada na população em janeiro de 2021. Hoje também deve começar a ser feito o invase da matéria-prima recebida na semana passada. De acordo com o governo estadual, o relatório final dos testes deve ser enviado à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ainda neste mês de dezembro, e não será solicitado o uso emergencial da vacina. A Coronavac é produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e está na terceira fase de teste. Nesta etapa, é preciso verificar a eficácia do imunizante para que ele seja liberado pela Anvisa. Vamos falar agora do tempo. Uma massa de ar seco ganha força sobre o Nordeste. Por outro lado, entre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do Brasil, a umidade mantém o tempo bastante instável e com risco para temporais. Saiba a previsão do tempo para hoje. Chove a qualquer hora do dia no leste da região sul. No norte do Paraná, tem pancadas isoladas de chuva com raios. Chove rápido nas outras áreas. Para o sudeste, vai ter sol de manhã e pancadas de chuva à tarde no norte de Minas Gerais e em quase todo o Espírito Santo. Nas demais áreas, chuva a qualquer hora do dia. No centro-oeste, pode chover forte na maior parte de Mato Grosso, no norte do Mato Grosso do Sul e em Goiás. Deve chover forte também e a qualquer hora no Acre, Rondônia, Roraima, no norte e no interior do Amazonas. Sol e pancadas de chuva rápidas entre o litoral do Ceará e de Pernambuco. No Maranhão, oeste do Piauí e da Bahia, pancadas de chuva à tarde com raios. Começa hoje a Bienal do Livro em São Paulo, o maior evento literário da América Latina e um dos maiores do mundo. Por causa da pandemia, o evento este ano é virtual e vai até o dia 13 de dezembro. Vai contar com mais de 100 expositores e 330 autores. Os livros da Canção Nova terão espaço na programação oficial, junto com outros livros ligados a editoras católicas. O tema da Bienal 2020 é Conectando Pessoas e Livros. A seguir, informações da Terra Santa, uma missa de reparação no Monte das Oliveiras. E a gente segue para o intervalo agora com imagens de Farroupilha. Sol com muitas nuvens durante o dia por lá. O dia, períodos nublado com chuva a qualquer hora. A máxima não passa de 23 lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul.
Agora, faltando 9 minutos para 10 da manhã, sendo notícias ao vivo aqui de São Paulo, a gente segue com notícia internacional. Na Basílica do Getsemane, em Jerusalém, o Monte das Oliveiras, a missa de reparação pelo ato de vandalismo ocorrido há 2 dias. Na Basílica do Getsemane, neste domingo 6 de dezembro, a comunidade cristã de Jerusalém se reuniu para a celebração da missa em reparação pelo ato de vandalismo ocorrido há 2 dias, quando um judeu nacionalista de 49 anos tentou colocar fogo na basílica. A celebração foi presidida por Dom Pizzaballa, novo patriarca latino de Jerusalém, juntamente com Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, Dom Jacinto Marcuso e Frá Dobromir. Estiveram também presentes Dom Leopoldo Direlli, delegado apostólico para Jerusalém, e aproximadamente 30 sacerdotes. A celebração teve início com uma oração penitencial em frente à porta de entrada e, em seguida, Dom Pizzaballa passou abençoando a basílica e, em particular, os bancos de madeira ainda com as marcas do incêndio. Purtroppo non è una novità. Già nel passato sia al Getsemani, ma anche in altri luoghi ci sono stati. Infelizmente, isso não é novo. No passado, tanto no Getsemani como em outros lugares, já ocorreram episódios semelhantes, alguns até mais graves. Isso nos diz, por um lado, que ainda há um longo caminho a percorrer na área do respeito mútuo e do perdão. Entrato in chiesa. Ele entrou na igreja com uma garrafa de água, ou pelo menos era o que os trabalhadores que ficam na entrada pensavam, mas na verdade era líquido inflamável. Ele acendeu o fogo e espalhou deste ponto onde estamos até o altar. Ele estragou todos os bancos do lado direito da basílica e também o piso. Nossos sentimentos são claramente de tristeza, porque é sempre triste quando não há respeito por um local de oração, independentemente da religião a que pertença. Ao mesmo tempo, nossos sentimentos são cristãos. Devemos distinguir entre o que é um perdão concedido a nível religioso e moral e o que é um pedido de justiça, que serve precisamente para proteger pessoas, lugares e evitar que no futuro tais atos sejam repetidos. In futuro si ripetano atti del genere. This act goes against Este gesto vai contra nossos valores e nossas tradições compartilhadas de coexistência pacífica e respeito por todas as religiões. Vim aqui para expressar verdadeiramente a minha solidariedade e para dizer que este não é apenas um ataque a um lugar sagrado cristão, é um ataque à democracia israelense. E esta missa é a resposta da comunidade cristã de Jerusalém, pedindo ao Senhor que justiça e paz se encontrem. O custódio da Terra Santa acrescentou: estamos recebendo apoio de todas as partes do mundo e também de associações israelenses. Uma proximidade claramente visível através das flores enviadas por grupos de judeus locais, colocados na Pedra da Agonia durante a celebração. Também na Terra Santa, o fim de semana foi de comemoração da posse do novo patriarca latino de Jerusalém. Os detalhes com a Danúbia Gleiser. Na Basílica do Santo Sepulcro foi realizado o ingresso solene do novo patriarca latino de Jerusalém, Sua Beatitude Pier Batista Pizzaballa, momento em que ele foi recebido pelo custódio da Terra Santa, Frei Francesco Paton, e também pelas autoridades de governo e religiosas. A cerimônia foi realizada a portas fechadas, com a presença de poucas pessoas devido à pandemia. E no sábado pela manhã, também na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, ocorreu a primeira missa pontifical, presidida por Sua Beatitude Pier Batista Pizzaballa. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E agora a gente segue lá para o Nordeste, aqui do Brasil. Olha que interessante, localizado a 49 quilômetros de Aracaju, o Parque dos Falcões agora é patrimônio cultural de Sergipe e faz parte dos pontos turísticos do estado. O trabalho de recuperação de aves é aberto para visitação, um lugar para respirar e, por que não,
se familiarizar com várias espécies de aves rapinas. Uma história de família e de responsabilidade ambiental. Pecílio ganhou o primeiro falcão quando ainda era criança. A mãe o ensinou a cuidar de aves, o que o tornou mais que um simples criador. Um amigo e um ambiente familiar são o que Pecílio oferece aos falcões e aves do parque há mais de 30 anos. Foi desde a época eu ganhei um ovo de um falcão. O nome do meu falcão é Tito. Aí eu botei o nome dele de Tito, era uma fêmea, um Tito mesmo. Ele está com 34 anos. Eu tinha 7 anos de idade, ganhei um ovo e aí eu jurei proteger as aves de rapina. Eles são minha vida, eu vivo para eles. É a primeira vez que Pedro Miguel visita o Parque dos Falcões no Agreste Sergipano. Está maravilhado e curioso no cuidado das aves. É muito legal assim, porque eles protegem aves e ao mesmo tempo dão abrigo para elas. Também os visitantes podem aproveitar muito. Conhecido mundialmente, o Parque dos Falcões aqui em Sergipe representa a história de um homem que, de tanto amar e cuidar de aves, consegue compartilhar com outras pessoas sobre a importância da preservação. Quem visita o parque acaba se sentindo parte de uma família. O clima que toma conta do parque é mesmo familiar. O carinho dos cuidadores e o acesso que o visitante tem às aves adestradas, sempre prontas para se relacionar com qualquer um. O que eu achei legal é que não é um zoológico, é um abrigo onde eles estão protegidos. Tão carinhoso, tão lindo, eu amei. E por falar em família, o Coruja, nosso cinegrafista, também encontrou uns amigos pelo parque. Olha aí. CN Notícias está terminando, continue na companhia da Canção Nova. E a gente encerra com imagens aqui de São Paulo.